Vamos lá, né? Bom dia de novo, todo mundo. Pessoal, vocês estão vendo aí, ó, em cima da apresentação, né? Essa parte superior, um link, tá? E com essa informação aí, né? Faça uma pergunta. Eu vou copiar o link para vocês. Aí, quem quiser fazer um teste, esse link não é outro, tá? Quem quiser fazer o teste, a gente faz agora, para vocês entenderem o funcionamento disso. Talvez ajude, tá? É o seguinte, ó. Quem tiver no computador, fica mais fácil, tá? Com o celular também dá para fazer, mas quem tiver no computador fica mais fácil, é só clicar nesse link e ele vai abrir uma página, tá? Com um formulário para vocês enviarem alguma pergunta. Eu queria que alguém fizesse um teste aí, tá? Para vocês perceberem o funcionamento. Quem pode fazer aí? Porque eu já vejo aqui, à medida que for chegando alguma pergunta, aí eu já faço, tá? Vamos lá, quem faz a pergunta? Alguém? Pronto, faz aí, Bianca. Cauã, se você não estiver utilizando o e-mail do escolar, por exemplo, você não consegue. Eu vou liberar aqui qualquer pessoa. Pronto. Vamos lá. Tentem de novo. Pronto. Ó, Ana Clara colocou aí que dia é hoje, por exemplo. Aí, beleza. Tá. Aí, outra pessoa, Clara Costa, colocou aqui, quando vai ser o trabalho de montar um PC gamer, por exemplo, tá? Então, essa interação, ela pode ir acontecendo, tá? À medida que vocês tiverem dúvida, alguma coisa. Maria Eduarda, qualquer pergunta que você quiser, tá? Assim, a ideia que eu coloquei isso aí foi o seguinte, à medida que eu for falando, se alguém quiser fazer uma pergunta e achar que a pergunta pode contribuir para a aula, aí faz, e eu apresento aqui, tá? E a gente vê a resposta, né? Procura uma resposta adequada aí, tá? Então já tem várias pessoas colocando aqui, por exemplo, qual o assunto de hoje, né? Que Eduardo perguntou aí. Então vocês podem ir perguntando, tá? Que eu vou vendo aqui, tá? E mostro para os outros colegas verem também, tá? A pergunta. Beleza? Então, a pergunta de Eduardo aí, né? Qual é o assunto de hoje? Nós vamos, então, tá? Ver aqui. Eu vou falar um pouco sobre duas coisas. Lá no cronograma tinha hardware num dia e software em outro dia, tá? Mas eu acho que dá para falar bem, pelo menos de uma forma introdutória, desses dois logo hoje, tá? É claro que isso aqui é um conteúdo enorme, tá? Se a gente fosse estudar hardware a fundo, se a gente fosse estudar software a fundo, seria bastante conteúdo, tá? E precisaria de bastante tempo também. Mas, como o objetivo aqui não é tornar ninguém especialista em informática, tá? É muito mais introdutório do que mesmo no sentido de aprofundar em determinados temas. Então, eu vou passar aqui, vocês vão notar aqui, que é relativamente simples, tá? A parte que eu vou apresentar. Mas isso aqui já vai ser útil para vocês conseguirem
fazer a atividade lá do PC Gamer. Por quê? Porque eu vou começar a falar de alguns componentes e, enfim, dar algumas indicações que na hora que vocês forem pesquisar, para quem nunca procurou a respeito de computador e dos componentes de um computador, sabe que é memória, CPU e por aí vai, tá? Já fica mais fácil de conseguir fazer essa atividade. Então, o conteúdo é esse, o objetivo é apresentar, né, os principais componentes de um sistema computacional, tá? E falar um pouco também sobre software, que é a parte complementar de um sistema computacional, né? Se a gente tem, por um lado, todo o equipamento, né, os fios, as placas de silício, enfim, os chips, os componentes lá de plástico, etc., que juntos, né, compõem um computador, a gente tem a contraparte, né, que é o software, que vai fazer com que essa parafernália toda se torne útil, né, se torne utilizável, que tenha um propósito, que a gente consiga fazer alguma coisa, seja um trabalho acadêmico, seja, por exemplo, ficar lá jogando alguma coisa no computador, ou assistindo filme, ou seja lá o que a pessoa queira fazer no computador, tá? Então, são complementares, tanto o hardware demanda de um software para operar esse hardware, como o software, sem a existência de um hardware, ele perde o sentido, né? Ele pode até existir do ponto de vista conceitual e abstrato, né? Você pode imaginar um programa de computador e como ele funciona, mas, de fato, ele vai precisar operar em algum hardware para realizar alguma atividade. Então, o conteúdo é esse, o objetivo é fazer essa apresentação de um formato mais introdutório, e a gente, no final, partir para encaminhamento de como vai ser esse trabalho de vocês do PC Gamer, tá? Então, deixa eu adiantar aqui. E aí vocês podem ir interrompendo a qualquer momento para fazer pergunta, fica até melhor para vocês também irem interagindo, tá? Então, aqui tem uma definição, tá, do que seria um hardware, ok? E aí, deixa eu só... Tá. Então, essa definição, né, de um hardware, ele compreende os componentes físicos de um computador. E aí eu estou citando vários exemplos, tá? Por exemplo, placa-mãe, vocês vão ver depois o que é, barramentos, unidade central de processamento, memórias, aí tem vários tipos de memórias, dispositivos de entrada e saída, e vários outros, né? Tem os periféricos, como teclado, mouse, impressor, scanner, alguns eles são mais usados em atividades específicas, em escritório, em algum local onde você demanda, por exemplo, imprimir muita coisa, você vai ter uma impressora, mas em casa, geralmente, as pessoas já não têm mais essa ideia de comprar uma impressora, né? Até porque é um troço que vive quebrando, então é extremamente chato. Eu já tive impressora, achei umas 2 ou 3, e eu desisti, porque eu tinha muito mais trabalho com elas para conserto e recarregar cartucho, do que, né, trabalho para sair da minha casa e em algum lugar imprimir o material que eu precisava. E eu quase não trabalho mais com papel impresso, então também é uma demanda, né, que eu já não tenho mais essa questão de impressora. Scanner, né, não sei se vocês já utilizaram scanner, sabem o que é um scanner, mas hoje é muito comum a gente usar o celular, tá? Para tirar foto de alguma coisa, tirar foto de um documento para mandar, e o celular ele já tem aplicativos, né, que funcionam como se fosse um scanner. Então ele tira uma foto de alguma coisa, ele faz um processamento e transforma aquela imagem num resultado muito próximo do que um scanner fazia, por exemplo. Então, esses são, né, vários exemplos de componentes que ainda existem, mas que hoje já ficam mais restritos a aplicações específicas, né, em escritório e tal. Então, voltando aqui para o conceito central, o hardware a gente tem como sendo, né, de uma forma bem simples, essa parte de componentes físicos mesmo, coisas palpáveis que a gente vai poder pegar, tocar e tal, ver como é o componente, a estrutura dele, e a gente tem, né, vários exemplos aí citados, tá? E aí, dentro desse contexto, não sei se essa imagem está visível para vocês aí, alguém pode responder no chat e tal. É o seguinte, a gente vai ter, dentro de um sistema computacional, um conjunto de elementos, tá? Que eles ficam
internos no computador, digamos assim. E a parte externa desse sistema computacional, eles são mais os periféricos, tá? E aí, interno, que eu digo é o seguinte, se você pega um notebook, né, a estrutura de um notebook, você abre ele, por exemplo, tá? E ele fica com esse formato, digamos assim, por exemplo, um L, enfim, você consegue abrir ele e ter ali vários ângulos, né, para conseguir fazer essa abertura. E aí o notebook, quando você abre, você tem a tela dele e a parte onde vai vir o teclado e o touchpad, por exemplo. E pode ser que tenha algum botão ou não, dependendo do... Pode ser a internet, viu, Nádia? Não sei a minha ou a de vocês. Mas eu acho que na gravação fica bom. Então, um notebook, por exemplo, a gente vê, tá, o teclado que a gente está utilizando, tá? Vê o monitor, vê algumas entradas, né, para cabos USB, para fonte de alimentação, tem uma entrada para você colocar um headset, enfim, fone de ouvido, por exemplo. Alguns notebooks mais antigos têm uma saída VGA, tá? Que é para esses monitores mais antigos, se você quiser usar uma extensão de um monitor, por exemplo. Só que não se resume apenas a isso, tá? Lá dentro do notebook, mesmo ele sendo fininho, né, tendo uma estrutura mais delicada, digamos assim, lá dentro é cheio de componentes que, de fato, operam, né, todas essas ações que a gente fica comandando aqui através de um clique de mouse, de digitar alguma coisa no teclado. Lá por dentro do notebook, por exemplo, existe todo um conjunto de componentes físicos, né, o hardware, tá, que é operado pelo software, só que isso acontece quando o notebook ele está com a bateria carregada ou ele está com a fonte de alimentação ali fornecendo energia. Então, dessa maneira, né, a gente começa a sair dessa visão mais simples de um sistema computacional e começa a entrar no computador, no notebook, ou vocês podem imaginar isso também para um celular, e lá dentro vai ter, sim, uma série de coisas que, em conjunto, vão dar esse resultado para a gente, que é a apresentação de um vídeo, as ações de um jogo, é o resultado de um texto que a gente está digitando, é o resultado de uma apresentação que a gente está criando, por exemplo, apresentar na tela do notebook, do computador, enfim, no monitor, o resultado de uma navegação que a gente está fazendo na internet, quando a gente abre uma página, por exemplo, abre a página do IFRN para ver alguma coisa nova que surgiu, abre o Swap para ver se tem alguma atividade, abre o Facebook, abre o próprio Instagram no navegador, abre site de notícias e por aí vai. Então, todo esse resultado que a gente obtém com cores, com ações, com movimento, é processado, tá, dentro dessa caixa que a gente tem, né, que é o notebook, é como se fosse uma caixa, e lá dentro a gente tem uma série de componentes. Num computador de mesa, né, o PC, tá, o PC, ele vem de personal computer, de computador pessoal, tá, a gente chama PC, mas é computador pessoal. E aí, a gente precisa entender minimamente o que tem dentro desses dispositivos, tá? Por quê? Porque quando a gente, principalmente do ponto de vista econômico, quando a gente vai comprar um computador, ou quando o pai de vocês forem comprar um computador para vocês, ou vocês, quando tiverem dinheiro, forem comprar um computador, enfim, quando tiver a grana que for comprar um computador, é importante entender algumas coisas, para que você não caia, né, na propaganda, que geralmente as lojas fazem, com números enormes, colocam lá, por exemplo, que um computador tem 200 terabytes, por exemplo, de HD, sendo que HD já é uma tecnologia que está ficando, não diria obsoleta, mas é uma tecnologia que já está ficando em segundo plano em relação, por exemplo, ao SSD, que eu vou colocar aí no chat, por exemplo, tá? E aí, o HD ele é útil, continua sendo útil para armazenar grande quantidade de informação, porque é barato, tá? Mas quem usa computadores, vocês que tiverem computador em casa, que estiver usando o HD, vai notar que ele é lento. E se você já teve experiência com um computador que tem SSD, você vai perceber a diferença de velocidade, por exemplo. Então, em resumo, o sistema computacional, eu falei essa questão toda agora, ele tem
componentes internos, né, processador, disco rígido, que é o HD, memória RAM, placa-mãe e vários outros componentes, tá? E tem os externos, que são esses que a gente utiliza mais para interagir com o sistema, né, como mouse, teclado e etc. Tá? Então, é um conjunto vasto, né, de tipos de componentes, cada um com uma finalidade, e quando eles se juntam, né, dentro do sistema computacional, que estão lá articulados, a gente consegue obter esse resultado, que é ter cores, movimentações e uma navegação bem confortável para o usuário. Ok? Então, alguma dúvida, pessoal, é só fazer usando lá o chat ou essa ferramenta aí, tá? Então, a história da computação, ela data aí mais ou menos do início do século XX, digamos assim, tá? No período ali entre 1930 e 1940, tá? Um pouco antes disso, a memória me falha um pouco agora, mas foi início do século XX, lá para 1900 e alguma coisa, que os pesquisadores começaram a desenvolver grandes computadores, tá? De ocupar vários andares de um prédio, tá? E era um troço que consumia muita energia e realizava cálculos que o celular da gente hoje faz brincando, por exemplo. Tá? Então, esse período de evolução de 100 anos, a gente chegou, né, dispositivos gigantescos, a computadores que cabem na palma da nossa mão. Só que tem um ponto que não mudou na estrutura desses dispositivos, é esse modelo que vocês estão vendo aí, tá? Essa figura, ela tá em espanhol, mas assim, como o espanhol é próximo do português, tá? Não tem nenhuma palavra aí que a gente não consiga, né, uma tradução quase que direta, ou seja, não tem os falsos cognatos, né? Para quem estudou idioma, vai entender o que é. Então, esse modelo, ele está presente aí e foi planejado por esse pesquisador, tá? Von Neumann, acho que é essa a pronúncia, tá? Cujo o núcleo central do sistema computacional seria a CPU, tá? Que é a unidade de processamento central, ou unidade central de processamento, tá? O CPU ou CPU. E aí, deixa eu colocar aqui no chat. Acho que é assim, tá? Pronto, CPU. Então, a CPU, ela está no coração, né, do sistema computacional, no que diz respeito ao processamento, que eu vou falar mais um pouco sobre isso, tá? E aí a gente tem, né, associada à CPU uma memória, tá? Uma unidade de entrada e uma unidade de saída, tá? Essa figura, ela está simplificando bastante o modelo. Por quê? Porque não importa se eu vou ter aqui 10 unidades de entrada, e não importa se eu vou ter 10 unidades de saída, ou se eu vou ter um conjunto muito maior do que apenas uma única memória, tá? Mas isso aqui é para fins de exemplo. Então, a gente tem uma unidade central de processamento, que a gente chama um processador, tá? É um chip. E aí a gente vai ter as unidades de entrada, que vão fornecer informação para esse processador. A gente vai ter uma memória que vai auxiliar no trabalho do processador. E quando o resultado for obtido, né, daquilo que a gente quer que o sistema computacional faça, a gente vai ter uma unidade de saída para, digamos assim, jogar essa informação para lá, tá? O resultado, ele vai ser jogado nessa unidade de saída. Então, um exemplo, tá, assim, que eu não sei se ele é simples de entender, mas é mais próximo acredito, do contexto de vocês, que é a ideia de jogos, tá? Então, além da CPU, para o caso de jogos, e quem gosta vai saber, a gente tem GPU, mas eu vou ignorar no momento a GPU, tá? Eu vou trabalhar só com a ideia de CPU. Então vamos supor que a CPU ela dá conta de um jogo fictício que a gente está imaginando. Então a gente começa jogando lá, tá? E aí como é a entrada, a unidade de entrada para um jogo, tá? Se eu estiver jogando no PC, provavelmente a entrada vai ser
algumas teclas do mouse, né? Inclusive tem teclado gamer que ele vem com algumas teclas aqui, o A, enfim, S, D, eu não lembro agora exatamente quais são as teclas, mas vem com algumas teclas específicas, que são as teclas da gente fazer a movimentação, por exemplo. Tá? E aí tem algumas teclas no teclado que elas vão servir de atalho para atirar, para fazer alguns movimentos, se abaixar e tal, a depender do jogo. Então, de cara, a gente já vai ter que uma unidade de entrada, ou seja, que fornece informação para essa unidade de processamento, o processador é o próprio teclado. E se a gente for imaginar um jogo de tiro, e a pessoa quiser usar o mouse, por exemplo, então o mouse já entra como uma segunda unidade de entrada. Por quê? Porque quando eu estiver clicando, né, o sistema computacional, a CPU, ela vai, né, compreender que esses cliques são ações no jogo que significam disparar uma arma, por exemplo, tá? Se for um jogo de tiro. E aí eu tenho, né, nesse exemplo, essas unidades de entrada. O papel da CPU aqui é fazer o processamento do jogo. E o que significa fazer esse processamento do jogo? Se a gente imaginar, né, que um jogo de tiro ele vai ter um cenário, vai ter o seu boneco, geralmente ele fica... esqueci agora como é o nome, o termo que se dá a esse tipo de jogo, que você controla um boneco e você só vê o braço dele, esqueci agora o nome disso. Mas você vai ter o seu boneco lá, tá, se movimentando, às vezes você vê o corpo do boneco inteiro, e você vê os outros bonecos lá, bots ou outras pessoas que estejam, primeira pessoa. E aí você vê, né, os outros bonecos lá, que podem ser bots, ou pode ser, né, enfim, a inteligência artificial do jogo, ou pode ser uma pessoa que está jogando com você, alguém que está jogando online, alguém que está jogando ali online também, mas numa rede local, por exemplo. Então, a unidade central de processamento, ela vai pegar o jogo, tá? E o jogo em si é um software, e esse software ele tem, né, código suficiente para processar, para indicar todas essas ações. Então, quando você dá um disparo, né, o jogo, se ele for bom, ele vai calcular, por exemplo, a distância, ele vai verificar se o ângulo que você atirou, né, e faz todo o cálculo de física para, enfim, a projeção, né, de onde o projétil lá, a bala vai chegar e tal, e se você atinge ou não a pessoa. Então, quem realiza essa tarefa, né, eu estou ignorando que existe as GPUs, tá, as placas de vídeo que ficam dedicadas a esse tipo de processamento. Então, eu estou ignorando GPU. Então, quem vai fazer isso, né, no sistema mais computacional mais simples, é a CPU. Então, ela vai ler o código do jogo, instrução por instrução, para saber o que fazer de acordo com o que você está operando lá no seu teclado e no seu mouse, por exemplo. Tá? Então, as entradas, elas vêm provenientes de um teclado, de um mouse, nesse exemplo que a gente está falando, e elas vão ser processadas pela unidade central de processamento, a CPU. E a CPU é um chipzinho bem pequenininho, eu não tenho um aqui de exemplo, tá? Mas eu mostro já imagens para vocês. E ela é capaz de fazer milhões de cálculos por segundo. E esses cálculos, eles vão interpretar, tá, o código do jogo para dar vida, para que a gente consiga ter uma realidade, né, virtual ali, digamos. Realidade virtual é um outro contexto, um outro assunto, mas que a gente consiga, né, ter esse cenário mais próximo da realidade quando a gente está jogando, para a gente ter uma imersão mais realista ali. Só que a CPU, por ser um chip muito pequeno, ele tem memória, tá? Só que a memória é pequena. E, pois é, viu? E aí, para auxiliar na execução do jogo, para que ele não fique, por exemplo, travando, fique congelando os frames lá durante a execução, a gente precisa de memória, tá? E uma boa memória. E aí é onde entra, né, a memória RAM do computador, que é um dos tipos de memória, e vai também entrar as memórias de armazenamento, que pode ser um HD, que é mais lento do que, por exemplo, um SSD. E aí o que acontece? Você está processando parte do jogo ali que você está caçando alguém e ele está carregando alguma parte do cenário. À medida que você vai se deslocando para uma parte mais longe do cenário, aquela parte mais longe, que vai se tornar nova no jogo para você, ela precisa ser carregada do HD, por exemplo, ou do SSD, é jogado na memória e o processador fica pegando essas informações, e isso acontece muito rapidamente, para que a gente tenha noção de fluidez durante o jogo. Porque se a gente fosse, né,
o nosso cérebro fosse trabalhar na velocidade que o computador consegue trabalhar, a gente ia ver pedacinho por pedacinho sendo construído. E isso acontece muito quando o nosso sistema está sobrecarregado, quando a memória está sendo estourada, quando o processamento dele está sendo estourado, que aí você começa a ver, né, os fragmentos de tela sendo construídos lá no seu computador. Não sei se vocês já experimentaram isso, eu já, e aí você vê realmente como está sendo construído a tela que está sendo apresentada para você. E aí você consegue, né, ter a noção de como acontece e de como rápido é. Porque se, por exemplo, eu estou falando para vocês, vocês conseguem ver meu movimento em tempo real, né, guardada, né, a demora da minha informação chegar até vocês via rede, a depender da qualidade da internet, mas vocês conseguem ver meu movimento e isso tem fluidez. Só que se a gente fosse ficar na velocidade do computador, a gente ia ver isso bem segmentado, né, bem partidozinho assim, em pequenas partes, tá? Onde a gente ia ter noção real do que está acontecendo no processamento. E aí, para fechar esse ciclo, né, o processador ele está realizando as operações necessárias para mostrar na tela o resultado das nossas ações no jogo. O fato de estar mostrando na tela já é o uso de uma unidade de saída, tá? Que é onde a gente vai receber o feedback, né, o retorno das nossas ações no jogo e das ações de outras pessoas que estejam eventualmente jogando com a gente lá também. Então a gente consegue ver isso no monitor, que é a unidade de saída. E a gente vai ter outras unidades de saída, como por exemplo, uma caixa de som, se você tiver com um som ambiente, ou um headset, por exemplo. E aí você fica ouvindo, né, o que está acontecendo no jogo. E o microfone, se você tiver com a equipe e você estiver se comunicando, o microfone entra como uma unidade de entrada. Então vocês conseguem perceber que o sistema computacional, mesmo ele sendo simples nessa figura que está sendo ilustrada para vocês aí, tá? Ele começa, né, ter vários componentes agregados a ele de uma maneira que a gente tenha mais riqueza no uso dessa ferramenta, digamos assim. Tá? Então, isso aqui é um resumo simples do modelo computacional de von Neumann, que é utilizado até hoje na construção de computadores, de mesa, de notebook, de smartphone, de tablets e por aí vai, né? Sempre usando esse modelo aqui, tá? Ok? Desculpem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Professor, Oi. assim, tudo que você falou, mas eu queria ver se você poderia tirar uma dúvida em basear no que eu estou entendendo. Você vai mandando nós fazer isso? Aí eu pensei, eu posso me basear no conserto que foi feito no meu computador, que você falou de um negócio de um chip, o homem que fez o negócio no meu computador falou de um chip, falou de um negócio de coisa mais rápida. Eu posso me basear mais ou menos nisso? Poder você pode, não tem problema não, mas, assim, com relação ao trabalho, se for essa a sua preocupação, vai ser necessário mais informações, né? Por quê? Porque o que é que eu vou solicitar? Eu vou solicitar que vocês definam um computador completo e funcional, tá? Aí, assim, não vai ter preocupação com recursos, vocês podem imaginar que tem dinheiro infinito, aí você sai montando o computador, escrevendo, ó, vai ter um chip processador tal, placa-mãe tal, memória RAM tal e etc, até completar, né, os componentes necessários para o computador funcionar, ok? Sim, tem que ser peça por peça. Exatamente, exatamente. Pode falar, Maria Clara. Vai ter algum aplicativo específico que o senhor vai querer que a gente monte para enviar? Por aplicativo? Você está falando? Sim. Não, eu vou pedir que vocês façam via texto mesmo. É um editor de texto simples, tá? Assim, então não vai Ó, ser Bianca pelo perguntou caderno. aqui sobre bots, tá? O bot é o seguinte, por exemplo, se você está jogando sozinho e tal, ou está com os amigos, mas lá, monta uma equipe e tem o... Isso, Maria Eduarda. E aí, tem a inteligência artificial, que é o seguinte, você fornece um conjunto de instruções via código de software, tá?
para que aqueles bots ele tenham um comportamento. O comportamento dele é ficar andando no cenário, e se ele vir você, né, ele vai tratar você como inimigo e vai tentar disparar contra você. É claro que assim, a depender da dificuldade do jogo e digamos assim, da sofisticação do código de um bot, né, ele vai funcionar melhor ou pior, tá? Isso vai variar muito com relação a essas circunstâncias. Se você coloca um jogo num nível muito difícil, ou se a inteligência artificial desses bots aí, ela é muito sofisticada, porque isso também depende do ser humano colocar lá, né, a equipe programar o bot para trabalhar de forma autônoma, tá? Como um agente autônomo. Mas isso aí já é uma outra discussão que a gente poderia até investigar depois como um trabalho para Professor, você, não sei, aí nesse tá? trabalho, você Então quer deixa eu ir que adiantando dê aqui exemplo de para a gente foto? ver. Então, ó, eu trouxe algumas imagens, ainda está no Core Professor, 7 professor, aqui, já tem um Core 9. Ah, olha, eu estou falando de jogos, principalmente jogos de tiro, mas é difícil jogar, tá? O último que eu joguei foi esse aqui, ó. E olha que é um clássico do PlayStation, tá? É esse aí. Eu comecei, mas nem avancei muito. Ainda estou nesse aí, tá? Eu sou bem lento nesse negócio de jogos de tiro. Mas enfim. Então, pessoal, ó, cadê Alisson? Ele tá falando? oi. Aí nesse trabalho, você quer que Eu não dê estou exemplo ouvindo, de não, Alisson. foto? Tá não? Eu não estou ouvindo o Alisson, não, pessoal. Eu estou. Nem estou ouvindo Gabriele. Na verdade, eu não estou ouvindo. Falem, por favor. Nesse trabalho, você quer que dê Ah, exemplo agora de eu tô. foto? É porque, pessoal, foi aumentar o som do meu fone, baixei foi tudo. Por, Agora eu tô ouvindo vocês. por isso que ele falou e o senhor tá continuando falando. E eu arrochei, eu não tava ouvindo, não. Desculpa. Nesse trabalho, você quer que dê exemplo de foto? Do... Quanto mais riqueza de detalhe, melhor. Por quê? Se você coloca uma CPU lá, você pode, por exemplo, se você botar no Google Imagens, por exemplo, você vai achar milhares de fotos de uma CPU como essas que eu estou mostrando para vocês. Aqui tem Intel e tem a AMD, por exemplo, tá? Ah, mas você pode colocar uma imagem ilustrativa lá, porque quando vocês forem pesquisar, provavelmente vocês vão achar em sites que vendem esses componentes, tá? E aí você pega a descrição do componente, pega a foto e já eu mostro para vocês. Mas não é difícil, tá? Fazer a pesquisa. Fazer a pesquisa e encontrar os detalhes. Por exemplo, se você procurar um Core 7 de 10ª geração, por exemplo, vou sim. Camila, eu vou explicar assim. Então, se você procura lá, eu quero um processador Intel Core 7 de 10ª geração. Eu acho que já tem até a 11ª, mas vamos pegar o 10º. O 10º é um que eu tenho, por exemplo. Fantástico de rápido, tá? E aí, quando você pesquisa, você vai achar, geralmente você acha as imagens e acha sites que estão vendendo esses componentes. Quando você abre essas lojas, eles trazem informações detalhadas lá. E existem sites que comparam esses componentes. Comparam um Core i7 com um Core i5, por exemplo, tá? Então, essas informações tem lá. O que é difícil para vocês, a meu ver, nesse momento, para quem ainda não tinha procurado informações sobre esses componentes de um computador? É difícil entender o papel de cada um. Aí é onde eu estou tentando agora e esclarecendo para vocês o que cada um faz, para que vocês fiquem com a melhor compreensão. Quando for fazer o trabalho, aí vão ter menos dúvida e a gente pode, né, ir conversando lá naquele grupo de vocês, pode ir conversando no Google Sala de Aula ou pode marcar alguma CA, por exemplo, alguma coisa desse tipo, para ir tirando dúvidas, tá? Ok? Não, Ana Clara, eu quero que cada indivíduo, né, cada um de vocês monte um PC. Quem vai escolher como é o computador é você. Então, como tem recurso ilimitado, tá? Ah, aí vocês vão escolher o que vocês querem. Mário Eduardo, qual é a dúvida assim que você está perdido em tudo? Gabriel também está perdido em tudo. E aí?
Não, porque assim, na minha cabeça eu pensei que ia ser só, tipo, o projetor, a tela do computador, os, a caixinha de sai o som, o mouse, teclado e pronto. Só isso. Não, não, não. É, isso, por exemplo, só a CPU, Cauã, só a CPU é caro pra caramba, viu? Só a CPU. Mas assim, acho que o Gabriel que falou. Eu quero que vocês, né, experimentem essa experiência de comprar um computador montando ele. Porque se você botar no Google PC Gamer, você acha um computador pronto. Isso qual é a graça, né? Se você tem dinheiro infinito, se eu estou dando a vocês dinheiro infinito para vocês comprarem esses computadores, qual é a graça? Então, vocês vão ter, né, como ir montando. Vai ter dificuldade? É claro que vai ter, pessoal, mas o objetivo final, se vocês conseguirem fazer a atividade direitinho, é que vocês saiam com compreensão muito melhor do que um computador e que na hora que precisar comprar um computador, vocês vão ter condições de fazer um negócio melhor. Então, se o pai de vocês, ou a mãe, ou algum familiar, ou alguém quiser comprar um computador para vocês que estão entrando no IF, né, você já vai ter condições de escolher um produto melhor, pagando até menos, de repente, porque tem muita loja que bota computador ruim num preço alto, porque essa loja ela está apostando num cliente desinformado. E esse cliente desinformado, ele chega lá, acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade ele está comprando um produto, às vezes, velho, obsoleto, que já está, né, em desuso há muito tempo. Mas deixa eu voltar aqui para as explicações e vocês vão comentando aí no chat. Quando for lá no final, eu dou uma explicação mais detalhada sobre o trabalho. Só que aí eu vou mandar um documento, um texto explicando, eu quero que faça assim, 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 assado e tal. Tá? Até porque, assim, eu preciso explicar toda essa parte de hardware para vocês para depois solicitar o início da atividade, né? Porque aí eu teria já dado algum esclarecimento. Então, voltando aqui, pessoal, eu falo já, tá, do trabalho. Vamos focar aqui para que vocês consigam pegar essas informações e facilite o trabalho. Porque aí, quando eu for pedir o trabalho, eu explico tudo também que eu quero. Então, é o seguinte, ó. A CPU, pessoal, ela é capaz, né, de realizar centenas de milhares, eu nem lembro agora o patamar que está, mas centenas de milhares de operações por segundo. Muitas e muitas e muitas e muitas operações. Que operações são essas? Operações aritméticas básicas, tá? Soma, por exemplo, e operações de lógica. Não sei se vocês têm alguma disciplina de lógica no curso, mas operações lógicas são utilizando conectivos, tá? Como e ou se, então, por exemplo, negação, e por aí vai. Então, eu não vou dar aula de lógica agora, mas são operações dessa natureza que a CPU vai fazendo. Só que, mesmo realizando operações relativamente simples, ela consegue, tá, pela velocidade, pela rigorosidade de como essas operações elas são combinadas, entregar esse resultado que a gente tem, que é realizar, por exemplo, uma aula via internet aqui, a gente tem vários lugares diferentes. Só que voltando para a CPU, tá? É um chipzinho pequeno, tá? E sem ele, o computador não vai funcionar, tá? Simplesmente isso. Então, quem for montar um computador já sabe, tem que ter uma CPU, tá? Outro detalhe importante das CPUs. Se você pegar uma CPU, um Core i7, que é esse dessa imagem, ou um Core i9, que é o mais recente da Intel, e você pegar uma placa-mãe antiga, tá? A placa-mãe é onde você encaixa vários componentes do computador. Ela tem esse nome de mãe, placa-mãe, exatamente por essa característica de juntar todos os componentes num único lugar, tá? Então você tem a placa-mãe, né, como se fosse uma prancheta, digamos assim, tá? Geralmente é retangular. E aí, eu não sei se você já viu ela, mas eu mostro imagens também, tá? Seria interessante ir no laboratório para vocês pegarem. Então, a placa-mãe é um local onde você encaixa vários componentes. A CPU, ela vai encaixada na placa-mãe, tá? E aí, na placa-mãe, a gente tem fios, digamos assim, que são chamados de barramentos. Isso aí você não precisa comprar barramentos, você já vem na placa-mãe, que faz a comunicação. Então, quando a CPU, no modelo que eu expliquei anteriormente, precisa de informação que está na memória, a placa-mãe possui uma conexão que vai habilitar a CPU que está lá,
pegar a informação na memória que também está lá na placa-mãe conectado, tá? Então, tem esses detalhes. A CPU, a variar, né, da versão que ela tiver, por exemplo, o modelo que ela tiver, e a geração que ela tiver, no caso das CPUs da Intel, você vai ter ganho de velocidade, tá? E aumento de preço. Então, por exemplo, a linha que a Intel está trabalhando agora é essa daqui. Vou citar alguns no chat. Core i3, tem o i5, tem o i7, e a última vez que eu olhei, já tinha o i9. Esse i9 é monstruoso de tão rápido que ele é, tá? Eu já estou usando um i7, que é extremamente rápido também, tá? E quando você coloca esse processador junto com o SSD, aí você vê o bicho. É insano a velocidade. Por exemplo, quem tem o Windows, quem está com o computador e tem um Windows, e de repente clica lá no botão do gabinete para poder ligar, tá, o seu computador, e demora um tempo, vai tomar água e volta, por exemplo, com essa CPU i7 aqui, tá, e um SSD, por exemplo, com um computador que eu estou usando atualmente, eu clico e ele, na mesma hora, já está disponível para usar. Então, faz muita diferença essas versões aqui, tá? É claro que, à medida que você pega um processador mais rápido, você vai pagar mais caro, né? Obviamente, tem essa variação aí nos valores, tá? Então, por exemplo, então, assim, tem essas questões também, tá? E aí tem muito detalhe técnico, aí isso eu não é Core não, tá, pessoal? É Corel. É Core, na verdade, tá? É Core i3, aí tá o i tá junto, mas não tem esse i aí não, é Core, tá? Então, outro detalhe importante, quem tem computador de mesa em casa, quem vê computador em supermercado ou em escritório, em algum lugar, que vê aquela caixona preta, geralmente, tá? Com a luzinha bonitinha, com os botões de ligar, aquilo ali, para quem não sabe, tá? E isso é comum não saber, aquilo ali não é a CPU, tá? É um gabinete. Então, existe uma diferença entre CPU e gabinete. Muita gente, gabinete. Eu jurava que era CPU. Não, gabinete e CPU são coisas totalmente diferentes, e isso é algo que confunde muita gente. E a razão, a meu ver, é a seguinte, tá? Como, em geral, a gente não estuda o que tem dentro de um computador, né? E aí, enfim, se difundiu esse termo que gabinete era uma CPU. Não, CPU é um chipzinho pequeno, tá? De 2,5 centímetros, 3 no máximo, bem pequenininho mesmo, quadradinho, muito pequeno, sensível. Se você quebrar uma CPU, você é capaz de ter um infarto, porque é um prejuízo enorme, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar CPU para vocês também, o gabinete para vocês. Então, a CPU, ela fica lá dentro daquela caixa, e aquela caixa é um gabinete, tá? Então, eu vou adiantar aqui, para ir um pouquinho mais rápido, tá? Então, esse detalhe aqui, eu vou falar um pouco rápido sobre isso, porque isso aqui é um detalhe mais técnico, tá? A CPU, pessoal, esse chipzinho, internamente ele é dividido entre essas unidades aqui, a ULA e a UC, tá? A ULA é responsável por fazer os cálculos e a UC é responsável por saber o que tem que fazer. Então, quando você está jogando algum jogo que você dispara, que você se movimenta, a parte dos cálculos é feita na ULA. Por exemplo, a trajetória da bala, a trajetória do seu movimento, do corpo do boneco e tal, é na ULA. A UC é o que diz que vai ser feito em seguida na CPU. Então, por exemplo, se você dispara, vai ter um conjunto de ações que vão acontecer naquele disparo. A unidade de controle, ela vai pegando o que tem que acontecer no jogo, depois de uma determinada ação, e vai jogando aqui para a ULA realizar. Então, isso aqui é realizado muito rapidamente, e o que você vai ter na saída, né, do seu jogo é exatamente o resultado que você espera quando dispara em um boneco, por exemplo. Tá? Mas isso aqui eu vou passar também, que acaba sendo um detalhe muito técnico em relação ao funcionamento de uma CPU. Tá? Não precisa disso agora. Aí eu chego aqui
nas memórias, né, nas memórias que a gente tem de um modo geral, tá? A memória mais comum para a gente é uma memória RAM, tá? É outro componente que, sem ele, o sistema computacional não vai funcionar, simplesmente. Por quê? Porque ela funciona como um auxílio para o processador. Então, entenda, eu tenho um processador no centro de tudo, realizando todas as operações que fazem o computador ter essa magia que a gente tem, digamos assim, só que ele é um chip pequeno. O processador, a CPU, ele tem uma memória, mas é uma memória pequena. Então, para eu ter mais capacidade de memória, de guardar mais informações, um volume maior de informação que eu preciso, imagine um jogo. Um jogo ele é muito complexo. Então, ele tem uma carga de informação muito grande que eu preciso estar o tempo todo usando ali para fazer o jogo se tornar mais real, mais atrativo. Então, essa informação, a maior parte dela, fica na memória RAM, tá? Que é um tipo de memória que você guarda informação lá, você tira informação de lá, você apaga, e ela tem essa natureza de você estar o tempo todo escrevendo e reescrevendo informação nela, tá? E aí a CPU está sempre, né, em contato com a memória RAM, pegando informação de lá. Então, quando a CPU realiza uma operação num jogo, por exemplo, para fazer, você faz um disparo de um jogo, com certeza ela está o tempo todo ali se comunicando com a memória RAM para dar prosseguimento no resultado do jogo, né, que é para você ver as coisas acontecendo. Então, a memória RAM ela está diretamente ligada à CPU para auxiliar a CPU nesse tipo de operação, né? Guardar a informação lá na memória e está sempre mandando essa informação para a CPU e sempre recebendo informação da CPU também. Então ela pode, você pode reescrever e apagar a informação da memória RAM, no caso, quantas vezes você quiser. E aí tem um detalhe, o que está na memória RAM se perde quando você corta a fonte de alimentação de energia. Nos computadores de hoje, sistemas mais modernos, os aplicativos mais modernos dos computadores, você não perde trabalho quando você está usando um computador e cai a energia, por exemplo, ou se o notebook descarrega, porque eles vão salvando automaticamente para você um backup, para garantir que você não vai ter prejuízo. Mas eu já experimentei passar uma madrugada inteira fazendo um trabalho na faculdade, o computador faltou energia, o computador desligou e eu tive que começar tudo de novo porque estava tudo na memória RAM, o que eu estava fazendo. E aí eu perdi essa informação e tive uma raiva nova, tá? Mas ela tem essa natureza. Funciona sempre com energia. Quando você desliga o computador, tudo que está nela é apagado, tá? E aí ela pode receber e você pode apagar a informação lá o tempo que quiser, quantas vezes você quiser. Já a memória RAM, no caso, tá? Um exemplo muito clássico dela é um CD-ROM, tá? Que é uma memória de escrita única, digamos assim. Então, quando você pega um CD-ROM virgem, por exemplo, né, que ele nunca foi utilizado e tal, isso antigamente, você queria gravar músicas nele, né, para ouvir lá e tal. Você estava no computador e gravava, beleza. Uma vez que você queimou aquele disco, acabou. Não tem mais como, né, você reutilizar ele para escrever outra coisa. Até surgiram, né, alguns CDs na época, isso há um tempo atrás, que você podia ficar regravando várias coisas nele, mas, enfim, o CD-ROM ele tem essa natureza. Você só consegue escrever nele uma única vez, tá? É um outro tipo de memória. Geralmente para guardar grande... queimar que eu digo é durante o processo de gravação lá internamente, a informação ela é escrita no disco, tá? E aí chamar de queimar, tá? Mas não é exatamente queimar o disco, tá? Vamos lá para o próximo tipo aqui de memória, tá? Sim, aí esses aqui são interessantes, que já são memórias, né? Que a gente utiliza também para uma outra finalidade dentro do sistema computacional. Novamente, não tem como, tá? O sistema funcionar sem a gente ter um HD disponível lá. Até pode acontecer em alguns casos, mas em geral a gente precisa, né, desse dispositivo no nosso computador, tá? Bateu aqui, pessoal. Então vamos lá. Qual é a finalidade desse componente aí? A finalidade dele é manter as informações que a gente tem no sistema computacional de maneira permanente, tá? A diferença entre um disco rígido, um HD, por exemplo, e uma memória RAM é a questão
volatilidade, tá, da informação. No HD, que é esse que vocês estão vendo em imagem aqui, eu vou mostrar mais imagens depois, tá? Nesse que vocês estão vendo aqui, a gente tem o seguinte: eu guardo minhas informações no HD e elas vão ficar lá, ó, até não se sabe quantos anos, eu não lembro agora quanto tempo de duração tem por garantir um HD, tá? Mas vai ficar por muito tempo. Já uma memória RAM, ela fica enquanto tem energia. Então, acaba a energia, caiu aquela informação, desapareceu. Então, essa é a diferença. Qual é o papel do HD, então, no sistema computacional? É manter informação, tá, de forma permanente, que a gente volte a reutilizá-la quando for necessário. Que tipo de informação, por exemplo, seriam indicações aí? O próprio sistema operacional, o Windows, que vocês provavelmente já devem ter visto, usado, se você tem computador. No caso de um celular, por exemplo, a gente não teria um HD no celular, tá? Mas, assim, a informação fica presente lá. O Android é um sistema operacional que vocês usam, por exemplo, ou o iOS para quem tem iPhone. E aí, no HD, por exemplo, a gente mantém um sistema operacional. Para quê? Para quando a gente ligar o computador, o sistema operacional nos auxiliar a usar o próprio disco rígido, usar a memória, usar a CPU, que eu vou falar mais adiante, né, em outro momento, sobre sistemas operacionais. Mas imagine o seu jogo, Call of Duty, por exemplo, ou Counter-Strike, ou qualquer um que vocês joguem, né? Isso aí são os que eu lembro agora. Então, em geral, o que é que você faz? Você tem um HD com muito espaço, você baixa esses jogos aí que são centenas de gigabytes, né? Centenas não, mas o Call of Duty, por exemplo, ele pega aí na casa de algumas dezenas de gigabytes que você precisa baixar no seu computador. E você deixa essa informação no HD. E aí, quando você começa a executar, parte dessa informação que está no HD vai para a memória RAM. Estando na memória RAM, a CPU consegue acessar a informação do jogo. Então tem esse ciclo aí, do HD para a memória RAM, para o processador começar a executar o seu jogo. Então, obviamente, como você pretende jogar várias vezes, a informação do jogo, o jogo inteiro, na verdade, ele vai ficar lá no HD, porque quando você desligar o computador e voltar a ligar esse computador, vai continuar com essa informação lá sem nenhum problema, tá? Pode falar, Alexandra. No mérito, eu tive uma crise de ansiedade agora e só pude entrar agora, desde ontem. Tranquilo, não tem problema, não, tá gravado. Tá? Ok? Pode falar, Glória. Professor, aí no caso essas memórias, eu só vou colocar, tipo, conforme o computador que eu vou criar, eu tenho que botar tudo em. O sistema simples mais básico. Eu estou me ouvindo. Só desliga o teu telefone, Glória, enquanto eu falo. Aí depois você liga de novo. Porque fica dando retorno. O sistema mais básico que você for criar, ele vai ter uma CPU, vai ter uma memória RAM e vai ter um HD. Tá? Porque o HD ele guarda a informação que você precisa estar sempre com ela lá, no jogo, no sistema operacional, suas músicas, algum vídeo ou foto que você tem no seu computador, fica no HD. Quando você liga o computador e você quer acessar alguma informação dessa, ela é transferida para a memória RAM, tá? E estando na memória RAM, a CPU consegue ter acesso a essas informações. A CPU, tendo acesso a essas informações, ela vai realizar os processamentos necessários para, por exemplo, colocar uma imagem que você abriu na sua tela, por exemplo, tá? Ou iniciar um jogo que você clicou lá num atalho para jogar, por exemplo. Então, precisa desse ciclo, tá? E aí, quando você está jogando e você quer salvar o estado de um jogo, o processador realiza essa operação ela vai ser salva, tá? No seu HD, dizendo onde você parou no jogo, por exemplo. Né? Assim, é de uma forma bem simples, o que eu estou explicando com relação à operação de salvar um jogo, mas para tentar ilustrar a ideia. Então, o HD, a natureza dele é ter essa informação guardada lá de maneira permanente. Outra característica do HD é que ele pode, né, a gente pode tanto colocar informação, como apagar a informação que tem lá também. Ele pode, né, essa reescrita de informação, tá? Aí, continuando aqui com essas tecnologias, né, de armazenamento,
tá? Tem uma outra tecnologia que é a SSD, tá? Que permite, né, a gente ter o armazenamento de informações, tá, no nosso computador de maneira permanente, semelhante, tá, a um HD, tá? Só que a gente é uma tecnologia diferente, inclusive, da tecnologia dos HDs, mas eles têm ganhos de velocidade absurdos. Então, quando você experimenta um computador com SSD e compara com um computador com HD, a diferença é gritante. E se você usava um computador com HD e passa a usar um computador com SSD, você vai notar que a diferença é gritante. Então, é a tecnologia mais recente, consequentemente, ela é um pouco mais cara do que um HD, mas o que é que os sistemas computacionais podem fazer? Aí fica a dica para vocês. Você pode ter num computador mais de um HD, e você pode ter num computador um HD e um SSD. O que é que você pode fazer? Você pode pegar o SSD, colocar o seu sistema operacional lá, de repente colocar um jogo seu lá, no SSD, por exemplo, e colocar as outras coisas que você quase nunca acessa em um HD. O que é que você vai ganhar? Você vai ganhar que, quando você ligar o computador, o seu sistema vai iniciar mais rápido. Quando você tentar abrir um jogo, ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque ele está no HD, aliás, no SSD. Agora, quando você for abrir alguma coisa que está no HD, você vai sentir um pouco de lentidão. Mas você pode ter num computador 2 HDs, você pode ter um HD e um SSD, tá? Dependendo do orçamento que a pessoa tiver disponível, tá? Então tem essa diferença, tá? O SSD é isso aí, tá? Só para esclarecer. Eu vou explicar mais sobre isso também. Alguém levantou a mão? Pode falar agora. Professor, aí como é que a gente pesquisa assim para saber que tal computador tem o que tanto ele tem para a gente colocar? Ó, de componentes básicos, você vai precisar uma placa-mãe, tá? Deixa eu ver o que vem depois aqui na aula, tá? Vou falar um pouco de memórias. Então, já eu termino. Para eu explicar essa parte para vocês. Eu estou aqui. Ó, respondendo essa pergunta de agora. O que é que você precisa de básico, tá? Para um computador montar? Pelo menos a parte do gabinete, tá? O que você vai colocar dentro do gabinete. Você precisa de uma placa-mãe, você precisa de um HD ou um SSD, pode ser os dois, tá? Você precisa de memória RAM, ok? Você precisa de uma fonte de alimentação de energia, tá? Porque o bicho vai precisar de energia, você precisa de uma fonte. E é um detalhe importante da fonte, pode ter uma pegadinha aí. Se sua fonte for aguentar poucos watts, por exemplo, eu vou ter que olhar essa informação depois, tá? Se a capacidade da sua fonte, ela for, digamos assim, baixa, for uma fonte ruim, 600 watts é bom, mas se for uma fonte ruim, esses outros componentes podem exigir mais do que a capacidade da fonte. O que vai acontecer? Ela não vai aguentar, vai ter queda de energia no computador e tal, tá? Então você precisa de uma fonte, placa-mãe, de um SSD ou um HD, precisa de uma memória RAM, tá? Com isso você já monta a parte interna lá do seu sistema computacional. Aí você vai precisar de um monitor, um teclado e um mouse. Falando assim de cabeça, né, eu acredito que só isso já dá para ter um computador funcionando bacana. Aí você pode incrementar ele com o quê? Uma placa de vídeo, por exemplo, tá? Você pode botar algumas placas extras lá para áudio, por exemplo, para vídeo, para saída de vídeo, entrada de vídeo, a depender do que você vai fazer com o seu sistema computacional. Mas o básico são esses elementos que eu falei, tá? Então a gente, no caso, vai só fazer essa parte, não vai ter que falar pecinha por pecinha até do monitor, não, né? Porque na minha cabeça tem que fazer assim. Não, tipo, um monitor, o que tem dentro do monitor não importa pra gente, não. Agora, para montar um computador, o que tem dentro do gabinete, aí importa. Por quê? Porque se você comprar um processador ruim,
né? De repente você não alcança o objetivo de jogar alguma coisa, por exemplo, né? Já que vai ter orçamento infinito, tá? Então, assim, é comprar coisas que não precise de uma especialização para você botar a coisa para funcionar, porque para montar um computador, você só precisa dos componentes e um pouquinho de conhecimento, tá? Né? De como esses componentes se encaixam lá, né? O papel de cada um deles. Saber encaixar na placa-mãe, saber alguns detalhezinhos assim. Não precisa ser um especialista. Agora, por exemplo, se você for abrir um monitor para mexer nele, aí já é outra história, né? Acho que já foge. Eu, particularmente, não abriria um monitor hoje para mexer nele. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento disso aí. Não sei. Aí a gente tem que anotar até os fios que a gente utiliza. Não, porque assim, quando você compra os componentes, ele já vem com os cabos, fios necessários, tá? Então, não vai precisar comprar, né? Só, digamos assim, entender um pouco sobre como eles funcionam, se encaixam lá. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar vídeos mostrando algumas coisas para vocês também, tá? E tem vários canais que eu vou mandar para vocês de pessoas extremamente competentes nessa área de hardware e de montagem de computadores, que vocês provavelmente vão ficar de boca aberta, porque os caras montam computadores caríssimos, fantásticos e muito bonitos. Então, dá vontade de ter aqueles computadores. E eles explicam bem direitinho como é que eles fazem, tá? Então, eu mando para vocês isso como fonte de complementar, tá? Ok? Aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou parar aqui, tá? Aí, daqui a uns 30 minutos, 20 minutos no máximo, eu volto para a gente continuar o restante, porque eu preciso deixar um carro aqui para o rapaz fazer um trabalho, tá? Aí eu corro e volto para continuar a aula, beleza? Aí o tempo de vocês tomarem uma água, e aí no final eu vou explicar mais sobre o trabalho, ok?